Oi, gente! Vamos continuar nosso assunto sobre medo? Se você entrou agora, ainda não me conhece, eu sou a Poliana Franco. Você pode me seguir no @Poliana_joga contente ou no Amiga Me Dá Uma Dica. Falando sobre medo, eu queria falar sobre quem tem medo de se expressar, tem medo de levantar a mão na aula, falar, ou mesmo fazer um vídeo como esse. Por que que ele acontece? A raiz pode estar lá atrás, na sua infância, quando você ouviu, fica quietinho, agora não é a hora. Ou a sua opinião não importa. Ou mesmo sofreu bullying, levantou a mão, todo mundo deu risada na sala de aula. Por quê que isso afetou a sua vida? Porque tudo que a gente vive sobre forte influência emocional acaba se tornando uma crença nas nossas vidas. Então, se você ouviu um cala a boca, bem numa hora que você tinha que contar, você queria compartilhar uma coisa que era importante para você, você gravou lá, fica quieto. E cada vez que você tenta se expressar, o seu cérebro dá aquele gatilho de opa, isso não vai ser bom, isso vai dar ruim. Você quer levantar a mão lá na sala de aula para perguntar, o seu cérebro vai lá, gatilho, opa, não, 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 você vai passar vergonha, não faça isso. Então, muitas vezes, a gente acaba trazendo esses gatilhos por causa de alguma situação que a gente viveu. Pode ter sido na infância, pode ter sido na adolescência e até mesmo na vida adulta. Só que quando acontece na infância, se torna mais forte. A gente tem mais espaço no cérebro para colocar esses sinais de alerta. Como que você pode vencer isso? Bom, primeiro você precisa pensar quando o medo está te protegendo. Nem sempre realmente é a hora de falar. Às vezes é a hora da gente só ouvir. Mas se aquela situação pode te prejudicar, por exemplo, numa reunião de trabalho, você está vendo que a situação não está favorável à empresa e eles estão todos indo para o caminho do abismo. E você tem a resposta certa. Se você não falar, pode perder milhões. Se você se omitir de dar uma opinião sobre a saúde do seu filho, o médico está dando ali um diagnóstico, de repente vai até para uma cirurgia, mas você sabe que não é a melhor coisa e você se omitir, pode ter consequências graves. Como que você vai vencer esse medo? Então, você vai trabalhar a sua mente para se imaginar como uma pessoa que tem autoridade. Você vai lembrar os porquês você quer se expressar naquele momento. Por que é importante? Qual o conhecimento que você tem que aquelas pessoas não têm e que elas precisam para tomar uma melhor decisão. Isso também funciona bem quando você tem uma dúvida. Você está lá numa live, né, numa aula, e precisa daquela informação. Então você vai deixar que o medo seja maior do que você, maior do que a sua necessidade? Lembra, vamos sempre fazer esse exercício. Você e o medo. Você pode sempre escrever ele num papelzinho, ou você pode imaginar, por exemplo, que nem eu, lembra da barata? Tenho medo de barata, gente, eu falei lá no outro. Então eu começo a imaginar a barata muito menor do que eu, para que eu consiga, quando acontecer aquela situação, eu consiga enfrentar. O medo de falar em público, o medo de se expressar, é um medo que você precisa fazer vários trabalhos contínuos para conseguir vencer. Um deles é esse, se imaginar muito maior do que aquela situação. Você pode se imaginar como a pessoa mais importante da reunião.
Você pode se imaginar como uma pessoa que está salvando as outras. Você pode se imaginar como a única pessoa capaz de falar. Imagine que ninguém mais pode falar naquela reunião. Só você. Você tem o poder da fala. Esses são exercícios bem simples que eu tô compartilhando com vocês, mas que lógico que quando a gente faz uma sessão de coaching é diferente porque a gente vai lá exatamente naquele momento do trauma e edita aquela memória, ressignifica aquela memória, e aí o processo é muito mais rápido. Mas se vocês fizerem esses exercícios que eu estou dizendo, já vai ajudar bastante, né? Com certeza vocês vão se sentir muito mais capazes de expressar suas ideias e conseguir falar com as pessoas sem medo, se fizerem alguns desses exercícios, tá bom? Amanhã a gente vai falar sobre outros medos e eu espero por vocês. Ou no Amiga Me Dá Uma Dica, ou no @poliana_jogacontente. Um beijo, tchau!